Amigos de nono ano, aqui começando essa parte, né, das aulas sobre a evolução dos bichos. Eu tive com vocês na aula anterior até esse slide em que eu falo sobre as correspondências, né, entre o velho Major e o Karl Marx, né, porque os dois são muito parecidos aí ao longo do livro. Então eu vou agora fazer as outras correspondências. Estou falando aí de o que um personagem tem a ver com o outro nessa história da Revolução dos Bichos, tá bom? Fiquem bem atentos, porque são informações importantes para a vida da gente. Eu tinha falado na aula anterior que o Bola de Neve, né, com toda certeza, dada aí a sua inteligência, a sua preocupação com os outros animais, dada a sua participação no próprio governo, a tentativa de ser um dos líderes, tudo isso fez com que o Bola de Neve fosse associado ao Leon Trotsky, um outro cara que estava ali também ao lado de Lenin, né, na busca pela Revolução Russa, na tentativa de melhorar o que era a vida dos proletários, né, dos trabalhadores pobres que viviam na Rússia ali naquele momento. O que significa isso, né? O autor não fez assim, não foi uma sorte, ele pensou realmente no sentido de caracterizar cada personagem e cada acontecimento de modo a associar um determinado personagem, no caso o Karl Marx, que eu já falei, ou melhor, o Major, que eu já falei ao Karl Marx, o Jones ao Czar, agora o Bola de Neve ao Leon Trotsky, tá bom? Então estamos falando das instâncias de poder, né? Assim como o Bola de Neve foi caçado, literalmente caçado pelos porcos, né, expulso do convívio na Granja do Solar, o Trotsky também foi caçado, né, pela polícia, pela KGB, no governo de Lenin ali. Então, os fatos e os personagens têm uma relação direta nesse período, nesse episódio da Revolução Russa. Um outro personagem também muito importante é a figura do Napoleão. Napoleão assumiu o poder junto com Bola de Neve, e no momento em que houve uma eleição para qual seria o governante, né, o líder, quem ganhou na verdade foi o Bola de Neve. E a partir daí o Napoleão começa a manchar a imagem do Bola de Neve e fazer com que ele passe a ser mal visto, né, pelos outros animais, de modo que ele, Napoleão, fique sozinho no exercício do poder ali. Ele foi um governante desses bem cruéis, brutos, desonestos, corruptos, violentos, né? Ele tinha a seu serviço o garganta, a todos os demais animais e, sobretudo, os cachorros que faziam a sua segurança, representando aí a KGB. Essa figura dominadora de Napoleão é associada à figura do Joseph Stalin, o grande líder também russo, que foi assim cruel também com a população, cruel com as pessoas, foi uma pessoa que também se colocou contra Trotsky, né? Ele, em princípio, né, parecia que seguiria aos comandos, aos ideais da própria revolução, mas logo depois, no exercício do poder, a sua ambição tornou-se muito maior, a ponto de ele mandar matar muita gente, né? E também se serviu de dois serviços importantes, desculpe aí a redundância, se serviu da própria KGB, da Polícia Secreta Russa, e usou também, numa relação direta com a Igreja, uma forma de iludir e de controlar as pessoas por meio, ora da força, ora da religião, ora do discurso, e assim ele conseguiu fazer aí o seu governo. Então Napoleão está associado à figura de Stalin. Um dos pilares do governo de Napoleão foi o papel do Garganta, né, que representava ali a imprensa
situação toda do livro, mas uma imprensa enviesada, uma imprensa que olhava um lado só, que divulgava um lado só. Como ele falava muito bem, ouvia muito bem, entendia muito bem, convencia muito bem todo mundo, Garganta acabou tendo aí um papel importante nesse processo todo da Revolução dos Bichos, no sentido de estabelecer a revolução, de manter o governo de Napoleão e de destruir qualquer coisa que pudesse ser contrária, né, ao Napoleão. E esse domínio do Garganta sobre os outros animais se dá pelo fato de ele ser eloquente, de ele falar muito bem e, por outro lado, pelo fato de os animais serem incultos, não saberem ler, não saberem escrever, não terem capacidade de argumentação. Tudo isso colaborou, né, também por serem analfabetos, tudo isso colaborou para que o governo do Napoleão se tornasse executado. Então, o Garganta é associado aí ao departamento de propaganda do governo, a imprensa enviesada, a imprensa viciada que controla as informações que rodam ali em torno do Napoleão, né? Para que ele tivesse um exercício pleno do seu domínio, da sua força e tudo mais. Vale lembrar que alguns animais até desconfiaram, né, quando os começaram a ter privilégios como beber do leite, comerem maçãs, dormirem em camas, tomarem álcool, agredirem, matarem. Alguns animais até tentaram questionar, mas o Garganta, ele se valia da pouca cultura, do pouco conhecimento dos outros animais e acabava convencendo os animais justamente pela ignorância que marcava a vida deles, né? Não sabiam ler, não tinham como contestar o que estava escrito ou não, e nem lembravam se estava escrito só aquilo ou aquilo e mais um pouco, não tinham essa condição, infelizmente. Então, o fato de não ter acesso à leitura, ao conhecimento, à educação, é sim uma situação que leva as pessoas a uma situação de serem dominadas, né? Muito ruim isso. Como eu falei na aula ao vivo também, né, com vocês, os cães, os cachorros, eles funcionavam como um exército particular do Napoleão. E eles intimidavam, rosnavam, né, para quem se aproximasse do Napoleão. Imagine o que eles faziam com aqueles que se opunham ao próprio Napoleão. Né? Fazia parte do governo do Napoleão essa participação da polícia, porque acabava afastando e às vezes até matando aqueles que se opunham às ideias propostas pelo Napoleão. Isso é um absurdo e a gente sabe e vê nos dias atuais coisas acontecendo, né? Várias pessoas foram mortas aí, foram na verdade silenciadas e muito por conta de ações de grupos dominantes aos quais não cabe a gente falar aqui agora para não criar nenhuma polêmica, não é essa a intenção. Mas esta é uma prática, né, do exercício da força para manter-se uma situação de domínio. Então os cachorros aí vão representar a polícia secreta russa, também conhecida como KGB, absolutamente fiel ao seu governante e totalmente cruel em relação aos governados. Uma figura que aparece pouco, mas que é importante, né, é a figura do Moisés, o corvo. Ele falava sempre, né, que reconhecia o sofrimento a que os animais estavam expostos, reconhecia a dor, reconhecia a necessidade dos animais, mas ele dizia que os animais deveriam se habituar, porque num futuro distante, levados para um local chamado a Montanha Cande, para a qual eles só iriam se fossem trabalhadores obedientes, dedicados, como era o Sansão, né? Essa montanha Cande é associada aí ao que os cristãos chamam de céu, de paraíso e tudo mais. Então não importava o quanto os animais sofressem naquele momento ali da revolução, do convívio na fazenda, porque num futuro, depois que morressem, eles seriam levados a um local chamado Montanha Cande, onde eles seriam beneficiados e recompensados. Né? Então, de certa forma, a função do Moisés era fazer os animais trabalharem sem reclamar, pensando mais na recompensa do que na dor do trabalho em si.
Absurdo, né? Mas, gente, isso acontece também hoje, viu? Muitas práticas religiosas se baseiam nisso daí, numa recompensa do paraíso, no céu, que compensaria tudo, todo o sofrimento que as pessoas vivem enquanto estão aqui nesse plano terreno. Então Moisés vai representar a igreja, vai representar a própria religião, né? Que Marx, o grande Karl Marx, chamava a religião de ópio do povo, uma mentira, aquilo que sedava o pensamento das pessoas e diminuía a capacidade de percepção delas, né? Então a religião foi utilizada durante a Revolução Russa para fazer as pessoas suportarem o seu sofrimento e não questionarem o seu governante. Alguns animais, né, como a mimosa, perdão, como a mimosa, representam lá aquele pequeno burguês. A mimosa, vocês viram lá, super vaidosa, vivia arrumando uma fitinha na cabeça dela, queria uns torrões de açúcar a mais, conversava com os outros animais das granjas vizinhas, prestava algum serviço para os outros animais da granja, das fazendas vizinhas, né? Então ela era facilmente dobrável, assim, facilmente conquistável, não se tornou uma figura ativa naquela revolução toda, né? Então havia muitas pessoas durante a própria Revolução Russa que até participavam, mas não participavam de forma ativa. Estavam pensando muito mais em si do que nos outros, na Revolução e tudo mais. E pessoas que iriam, né, para outros locais, para outros países, assim como a Mimosa fez, a fim de ganhar um pouco mais, de ter um pouco mais de benefício. E a Mimosa acaba sendo mal vista pelos outros animais. A importante figura do Sansão, a gente deve falar aqui também, né? Sansão, muito forte, trabalhador, dedicado, esforçado pra caramba, dizia assim: olha, eu vou trabalhar sempre mais, Napoleão tem sempre razão, vou dar tudo de mim e tal. Era um dos animais também analfabetos, né? Ele não dominava mais do que do alfabeto. O seu plano era, depois de se aposentar, e os animais, para se aposentar, deveriam trabalhar 12 anos, imagina. Ele queria, o sonho dele era aprender a ler, né? Reconhecendo aí a sua ignorância, que o levou muitas vezes a aceitar situações de trabalho totalmente indignas. Então, a figura do Sansão é importante como aquele que representa a força bruta, né? Os trabalhadores que não tinham condição de estudo, não tinham condição de conversação, não tinham condição de argumentação, eles simplesmente absorviam o que os líderes diziam e trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam. Hoje em dia nós também vemos isso na nossa sociedade, infelizmente, pessoas que vivem para trabalhar em vez de trabalhar para viver, sabe? Muito diferente a perspectiva. Outro animal importante, o Benjamin, também, né? Um burro velho, muito sábio. No entanto, ele tinha consciência de que nada, nenhum governo, nada mudaria o estilo de vida, né? Ele não melhoraria nunca. Ele sabia disso. E ele tinha percebido, né? Que os mandamentos tinham sido mudados ali, mas para ele tanto fazia o que ele dizia. Ele diz lá no fim do livro, nas últimas páginas, vocês vão encontrar essa frase dele: a fome, o cansaço e a decepção são a lei imutável da vida. Quer dizer, aconteça o que acontecer, os animais sempre vão passar por fome, por cansaço e por decepção. Então, Benjamin representa também as pessoas céticas que não acreditavam em nenhuma possibilidade de melhora do governo, tá bom? A última coisa que eu quero falar com vocês é que existem outras correspondências aí também, né? Por exemplo, as fazendas e os fazendeiros. Pilkington, Oxford, ele representa a relação da Rússia, né, com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, os países de língua inglesa,
Então, Pilkington vai representar a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Vão perceber lá umas tentativas de negociação do Napoleão com eles, hora dá certo, hora não. Parece que o Napoleão vai privilegiar, depois abre mão e vai negociar com o Frederick, né? O Frederick, por sua vez, com esse nome, né, nem poderia ser diferente, ele vai representar a Alemanha de Hitler. E é ele, Frederick, é ele, Hitler, né? Quem vai aplicar um grande golpe aí no Napoleão. O Frederick compra madeira, mas vende, ele paga com dinheiro falso, depois ele destrói o moinho. É uma pessoa que traz aí um engano muito grande ao Napoleão. Como eu falei, a Granja do Solar vai representar a Rússia, né? E se você quiser saber mais informações, acesse esse site aqui, ó. Você vai encontrar uma resenha bem interessante sobre a Revolução Livro, a Revolução dos Bichos. Eu vou parar por aqui porque estamos chegando aí a 15 minutos de gravação e eu estou investindo nesses blocos curtos para vocês aprenderem melhor. Depois, na próxima aula, eu vou fazer uma visão geral do livro para todos vocês, uma espécie de resumo, tá bom? Então, por hora, muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo para a gente continuar se falando e deixando esse livro o mais claro possível para todos vocês. Super abraço do Ever. Tchau, tchau.